Glória a Jesus! Uma linda salva de palmas. Ô meu irmão, tem muita vantagem a pessoa que resolve pautar a sua vida por aquilo que ela aprende na palavra de Deus. Às vezes ela é uma cristã até dedicada, mas ela toma o pastor como seu exemplo, toma um familiar, uma outra pessoa que ela conheceu e que sabe bordar o que ela faz, e a pessoa então acha que isso aqui é fácil de fazer e aquela pessoa é vencedora. Olha, em todos os casos, siga só aquilo que você entende, que Deus faz você entender, revela a você através da palavra dele, porque o resto é caminho furado. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 29, está escrito assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Vamos entender isso aqui. O caminho do Senhor, ele é fortaleza para os retos. Se eu sou uma pessoa que estou andando de acordo com a palavra de Deus, eu não faço desvio. Muita gente faz. Ele tem um problema, ele tem uma necessidade, então ou gosta de uma coisa que não é muito certinha, e é tudo que Deus condena é bem errado, então ele chega aqui, ele não é reto, ele não para e resolve o problema, ele finge que não viu, passa e quer continuar. Não vai continuar, não vai ter jeito desse jeito. Isso. Aí por que não vai ter jeito? Para a pessoa, porque a pessoa deveria, eu estou andando, eu encontro um problema espiritual, eu descubro que aquela coisa que eu gostava, que eu praticava, que eu almejava, que eu procurava, não é de Deus. Eu não posso fazer aqui, Deus, eu tenho que confessar. Isso aqui está me atrapalhando, isso é uma barreira na minha vida. Se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso na vida. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Se eu sou uma pessoa reta, não faço desvio, e eu resolvo a situação, eu consigo fortaleza, porque eu estou no caminho de Deus. E muitas vezes Deus deixa uma coisa acontecer para que a gente aprenda. Não deixa acontecer esse negócio. Ele permitiu, você está bem, de repente vem, não, eu não sou dessa turma, não quero saber, mas vem aquele desejo, aquela vontade. Deus, eu não quero isso. Em nome de Jesus eu repreendo, eu reprovo, eu abro mão dessa coisa e eu quero ser um praticante da palavra. Esse caminho de Deus, ele vai ser para você uma fortaleza. Você vai ter condições de mandar outros males embora da sua vida. Mas se você não faz, você aceita, porque eu tenho necessidade, missionário, eu preciso sobreviver, e eu não vou dar desculpa, mas você entende melhor do que eu. Qualquer coisa errada, corta da sua vida. E se já teve, você tem que chegar diante de Deus e resolver a situação, porque aquilo ali impede você continuar no caminho de Deus. E não adianta dar volta, que você não vai pegar um falso caminho que não é do Senhor e que vai lhe dar prejuízos sérios. Então vamos ficar no caminho de Deus, porque é bom. Continua. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, para aquele que não faz curva, aquele que resolve a situação. Olha, missionário, desde novo na minha vida, já faz 5 anos, 10 anos, 50 anos, sei lá quanto, eu realmente tenho feito desvio e tenho tentado seguir, mas não tem tido sucesso e não vai ter. Você está pegando, depois do bloqueio do pecado, o que você pega aqui não é caminho de Deus, que ele não faz curva. Você tem que ser reto, tem que tirar o obstáculo da frente. Aí continua dizendo assim, para você ter a fortaleza: mas ruína virá aos que praticam a iniquidade, seja ele quem for, seja o pregador, seja qualquer pessoa. Se você tem iniquidade na vida, escreva: ruína virá sobre você. E talvez não chegou ainda, porque Deus é misericordioso, está esticando a paciência dele, está lhe guardando, porque se ela vier agora, você vai ser destruído e vai se perder para sempre, e isso Deus não quer que aconteça com você. Agora vamos terminar hoje, se Deus permitir, a história do rei Uzias que nós estudamos. Nós vimos que ele começou a reinar, reinou 55 anos no lugar de seu pai, e diz aqui na palavra do Senhor Deus,
que, no versículo 4, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo, segundo Crônicas 26, desculpe se eu não falei, segundo Crônicas 26, 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Aí já não está bem, porque o Amazias teve altos e baixos, foi até morto no final da vida dele, e ele não foi aquele que serviria de exemplo. Naquele tempo, ele se remetia ao exemplo, mas ele tinha um ancestral, que é o rei Davi, e que ele deveria ter visto como o rei Davi fez, e hoje nós não temos mais rei Davi, nós temos o Senhor Jesus como nosso exemplo, que é muito melhor. Ele devia ver como Davi procedeu, para que pudesse então proceder igual. No versículo 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Tem gente, irmão, que não presta atenção, que eu estava falando agora, do que não é reto. Ele chegou a ter um bloqueio, ao invés de remover o bloqueio com a confissão, com a oração, ele prefere dar uma volta, fingir que aquilo não aconteceu e vou começar de novo. Não vai começar. Ele vai pegar um caminho, de novo não vai começar, vai começar num caminho que o inimigo vai mostrar. E o inimigo, diz a Bíblia Sagrada, que ele consegue se transfigurar num anjo de luz. Luz é entendimento. A obra dele, muitas vezes, parece até de Deus, mas quando é de Deus, não entra em choque com nada da palavra de Deus. Entrou em choque, não é de Deus. Mas a pessoa pensa que é, por quê? Porque ela gosta de fazer o desvio. Esse cidadão, ao invés de ter se mantido naquilo que ele aprendeu da palavra, quis pelo que o pai dele entendeu. E depois, então, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E corrompeu-se. Nós temos que trabalhar hoje com Cristo. Por exemplo, o meu caso, que comecei aos 6 anos. Não agora, no final da minha vida, já estou com 70, não sei se eu chego a 71, a 79, a 81, 89, só Deus que sabe. Quer dizer, a gente tem que viver como se fosse hoje o dia e nos acertar com Deus, para que a gente possa ter anos de vida e paz, momentos na presença de Deus. Ele preferiu assim e se corrompeu. Nós temos que olhar para isso. Não, o meu final tem que ser melhor do que o meu início, porque a glória da última casa tem que ser melhor do que a primeira. Se eu comecei bem, me arrependendo, esquivando do pecado, por que eu agora vou me sujar? Não, eu vou ficar na presença do Altíssimo e Ele há de me ajudar. Então ele se corrompeu, e exaltou seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Meu irmão, nós temos que abrir os olhos. A obra de Deus é séria. Aqui parece que era só um zelo do sacerdote. Somos nós, que aquele tempo de incensário, que queimamos incenso e enchemos a casa de aroma. Hoje o incenso são as nossas adorações a Deus. Então, mas hoje o que acontece? Eu já vi. Tem uma certa cidade, um rapaz era empresário, faliu completamente, ele me contou, naquele plano colo, não tinha dinheiro para nada. Então, a coisa ficou no plano funário ainda, que todo o Brasil parecia que era primeiro mundo. E ele então começou a comprar grandes coisas e vender para as prefeituras. E prefeitura paga quando quer, e você não consegue obrigar a pagar. E ele então faliu. Veio para a igreja pensando até acabar com a vida, levantou, e o que aconteceu depois? Começou a crescer.
E quando cresceu, achou que todo mundo pregava errado, quis fundar a igreja dele. Afundou tudo que tinha, acabou tudo ali. Quer dizer, não é da pessoa, cada um no seu ponto. Como é que eu vou agora me meter no tratamento médico? Eu estudei medicina, eu sei o que está acontecendo. Não sei, não é a minha área. Não, você para de tomar remédio. Uma vez eu estava no auditório da ABI, no Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Imprensa, fazendo uma reunião. Aquilo ali foi coisa mandada. Você sabe que existe coisa mandada, né? O cidadão ficou em pé e disse assim: missionário, eu estou curado, eu paro de tomar remédio. Foi quem mandou você tomar remédio? O doutor. Então você pergunta o doutor. Se ele mandou, ele põe. Aí foi quem? Mas foi mandado, né? Mas Deus mostra. Foi quem aqui é médico? Tinha 7 médicos. Algum dos doutores manda ele para... Não, é o médico dele que manda, não temos nada com isso. E da mesma coisa. Então a gente tem que ver. O cidadão entrou, não foi zelo deles, porque estava tomando o lugar dele, porque não podia. Meu irmão, cada um no seu lugar, cada um faça aquilo que Deus mandou. Aí o obreiro melhorou um pouquinho. Foi um obreiro que falou comigo: missionário, às vezes o senhor manda a gente expulsar demônio e um demônio pior entra na gente. Eu falei: ô José, conta isso para mim, que negócio é esse? Eu não sei disso não, eu vou contar para o senhor. Todo mundo tenta e ninguém expulsa. José, vem cá, expulsa demônio. Eu vou lá e expulso, eu saio assim: tá vendo? Comigo é diferente, eu sou melhor. É desse jeito aí, você está certo. Voltando aqui agora, olha bem aqui. Aí, então Uzias se indignou, mesmo repreendido, e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Isso aqui tudo é simbólico. Aconteceu, mas é símbolo que acontece no mundo espiritual. Aquele que se levanta contra o ministério de Deus, ele vai ficar espiritualmente falando leproso. Então é o que Deus está nos mostrando aqui. Aí diz assim: então o sacerdote Azarias, olhando para ele, como também todo sacerdote, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. O que ocorreu? Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. O rei teve que sair de casa, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Ficou mais ou menos, enquanto ele vivia leproso, o Jotão era como se fosse um segundo rei ali, mas ele que era o rei, até que ele morreu leproso. Agora, a pergunta é: por que ele não se arrependeu? Por que a pessoa não se arrepende quando erra? É tão bonito isso, é tão nobre. A pessoa fez... aí não quer que seja descoberto, e vai jogando mais lá em cima, a fogueira vai aumentando, e ele sofrendo. Meu irmão, quem errou tem que saber que ele não fez uma boa coisa, mas ele fará uma boa coisa se arrepender, se emendar. Aí ele vai parar a ação diabólica que já está sobre ele, e ele vai ser uma pessoa feliz. Quando Ananias entrou lá no templo, o Pedro olhou para ele, e ele chegou na hora da reunião e trouxe a oferta. E o Espírito Santo falou com Pedro: ele está simplesmente blefando, não foi por isso. Ele está querendo ficar conhecido como um benemérito. E o Espírito Santo falou com ele: fala a verdade. O Pedro perguntou: Ananias? Senhor? Pois não, apóstolo? Com aquele sorriso e tudo de gratidão, que sempre o sorriso está escondendo alguma coisa, né? Aí disse assim: foi por tal quantia? Pedro, foi por tal. Aí o Pedro não teve outra coisa: por que você mentiu ao Espírito Santo? E o homem caiu morto na hora. Irmão, não pode se brincar com a obra de Deus. A gente inventar a revelação, é fácil eu fechar o olho aqui agora e falar assim: olha, aqui tem 3 pessoas que estão com a dor de cabeça violenta. Provavelmente tenha no meio dessa quantidade enorme de pessoas. Aí levanta a mão. Eu era rapaz, eu fui buscar um pedreiro para fazer uma obra na igreja, e ele morava assim numa favela. Naquele tempo não tinha muito perigo. Eu parei bem em frente. Aí tinha uma certa igreja lá fazendo um culto. E eu fui e fiquei olhando o que estava acontecendo. E o pastor disse assim: Deus me revela que tem uma pessoa assim, assim, assado. Eu estava lá na porta, ele também não era conhecido, nem ele me conhecia. Aí uma pessoa assim, umas 3
uns 3,5 metros. Ele levantou a mão. Eu disse, não é a senhora não, minha irmã. Quando Deus me revela, eu vejo como um facho de luz sobre a pessoa. Eu fiquei assim impressionado. Nossa, coisa séria. Deus revela e ainda mostra a luz. A mim nunca mostrou nada. Mas aí ninguém mais aparecia. E ele insistiu ali uns 5 minutos. A mulher voltou, é a senhora mesmo, vem aqui na frente. Fui embora. Não dá, pessoal. Olha, não brinque com as coisas de Deus. Com nada na vida se brinque. Verdade é a coisa melhor que tem para falar. O que nós vimos aqui no livro de Provérbios, que nós vimos 10, 29. O caminho do Senhor é caminho de santidade. A Bíblia diz que o imundo não entra nele. Como é que eu vou entrar imundo? Eu não entrarei. É um caminho santo. O caminho de Deus não tem demônio. Ele revelou para você, você entendeu na palavra, mas entendeu mesmo, encheu de convicção. Você pode caminhar por ele, porque ele caminha é santo. Mas se eu não sou, eu tenho um problema. Vou recomeçar aqui, não vou recomeçar. Isso aqui vai ser um testemunho, um grito contra mim a vida toda, na minha consciência, e Deus não vai poder me abençoar. Conserte-se com Deus. Olha, pastor Jaime que fala isso. É melhor ser um mau pregador, ser um bom membro do que um mau pregador. Então não sei, mas seja um bom membro, acerte com Deus e faça a obra que Deus quer que você faça. E o que vai ocorrer? Deus vai lhe abençoar. É a palavra do Senhor Deus. Então o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Meu irmão, você está no caminho, você vai se fortalecendo. Não deixe haver nenhum bloqueio. Se Deus permitiu, sai fora dele. Mas não saindo aqui, expulsando. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome correrão dos demônios. Não, tem que enfrentar. Eu me submeti, você me usou, agora eu vou expulsar você. Como? Através da confissão, do arrependimento. Se tem que procurar alguém para se compor, procure a pessoa para que você não se desvie, porque senão o caminho vai ser a fortaleza. É fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Poderiam ser fortes, ter fortaleza, ter Deus operando, mas não praticou, vai ter ruína, e Deus não quer ruína para ninguém não. Vamos orar agora, mesmo sentado aí, pode orar. Você que está em casa, Pai, eu te agradeço por esta palavra que hoje o Senhor nos deu. E Deus, talvez nós estejamos fazendo do homem, de alguma pessoa, o nosso referencial. Pai, eu já tive uma vez um pregador que me procurou, e o Senhor sabe disso. Ele queria que eu fosse o guru dele. Eu falei, você está fora, mano. Eu não vou fazer isso. É Jesus que é o seu mestre. Tira essa palavra do mundo aí e põe Jesus como seu mestre. Eu entreguei essa palavra, Pai, e o Senhor abençoou, porque o Senhor gosta de abençoar, o Senhor gosta de operar, o Senhor tem prazer em socorrer o teu povo. Ah, meu Deus, estenda a tua mão agora para tocar nessa vida, para curar essa pessoa, para libertar esse cidadão e fazer dessa pessoa uma pessoa abençoada. Em nome do Senhor Jesus, eu determino que a bênção esteja sobre essa vida para a glória de Deus. Pai, daqui a pouco eu vou orar com esse povo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agora à novela da vida real, por favor. Silmar é cristão desde criança, mas nunca teve grandes conquistas. Em 2013, ele se esforça e consegue concluir o curso para se tornar piloto comercial de avião. Eu falei, então eu vou fazer esse curso nos recursos do Senhor, né? Daí eu consegui, só que depois que eu terminei, fiquei até 2009 procurando emprego na área, né? E não conseguia. Eu já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha buscado. Daí eu falei, talvez eu esteja pedindo errado, né? Então que o Senhor fale comigo. E foi no show da fé na Bandeirantes, o missionário Soares falou, se você quiser resultado diferente, faça coisa diferente. E aqui lá eu falei, obrigado, Senhor, pela resposta.
Neste momento, nosso irmão sente de se tornar um patrocinador do Show da Fé. Eu percebi que eu recebi a resposta ali, né? Falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. E com essa palavra eu percebi que as minhas orações eram sempre as mesmas também. E comecei a orar diferente, fiquei com alegria ali, eu falei, o Senhor vai me dar o meu emprego. Então, em 2009, eu consegui meu emprego, a gente morava de aluguel. Então, para nós era bem difícil, a gente nunca gostou, nunca aceitou morar de aluguel, mas porém não tinha o dinheiro, né? Em 2011, Selmar entra em uma companhia melhor, onde tem o salário triplicado. Eu vi prosperidade chegando, achamos um sobrado por 160 mil, né? Enquanto eles foram arrumando papelada, a gente foi guardando o dinheiro. Compramos o primeiro sobrado sem financiamento. Foi tudo com trabalho mesmo. E ali também logo a gente já comprou um carro. Foi tudo assim, uma maravilha. Só que logo depois, tudo pago já, a gente morando lá. Eu falei para ela, a bênção mesmo, já que eu espero no Senhor, além de ser um sobrado bom, eu quero com vista panorâmica. Daí a gente começou a procurar. Teve uma vez que eu estava descendo essa rua e eu vi a placa. E vi lá e eu falei, não tem condição, porque o valor era muito alto, muito além. Eu falei, mas para Deus nada é impossível, eu vou marcar uma visita. A gente foi subindo, colocando a mão nas paredes, e eu tomo posse em nome de Jesus. Só ali, Senhor, eu não sei como eu vou pagar, mas eu quero. E eu pensei, também não quero financiar. Descendo ali, eu fiz uma proposta para ele, dar o dinheiro que eu tinha. Eu falei para ele, olha, se você aceitar, eu posso te pagar parcelado também, diretamente para você. Ele falou, não, pode juntar o dinheiro, eu vou esperar assim. E eu liguei para a empresa, olha, caiu um dinheiro aqui, o RH, tudo. Não, esse dinheiro é uma parcela que cada funcionário tem de benefícios de cada 6 meses. Então, assim, a gente não contava. E foi entrando dinheiro, então com menos tempo a gente pagou esse sobrado aqui, veja, sem financiamento. O primeiro sobrado foi adquirido em 2012, foi em 2014 que a gente adquiriu esse. A atual residência é de alto padrão, possui 4 andares, piso em mármore e a tão sonhada vista panorâmica. E a gente vê a aproximação da aviação Afonso Pena, a meteorologia, que é fantástica, o pôr do sol. Os nossos móveis era tudo meio já um pouquinho, só que Deus fez aqui além do que eu pedi e pensei. E tudo perfeito, tudo novinho. A gente vem aqui, a gente entra aqui dentro, sente que Deus está aqui. E hoje nós dois somos patrocinadores. Todos nós somos felizes porque eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Olha o benefício que Deus nos deu aqui, é mais do que a gente pediu e mais do que a gente esperou. Apesar que hoje tem 3 anos e 3 meses. E é o nosso presente que Deus também nos deu. Jesus de joias. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Deus. Irmãos, mas se o homem é piloto, para que arranjar um lugar de vista fechada? Lá em cima ele tem a vista ampla, então ele queria uma boa vista. Qual é o desejo seu? A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, tem uma filha casada há 10 anos e ela tem 2 filhos. Há mais ou menos 9 meses ela cuida da sogra que está muito doente. Por causa disso, o marido dela saiu de casa alegando que ela não dá mais atenção para ele. Minha filha tem andado muito triste, ainda mais agora que ficou sabendo que o marido montou um apartamento para outra mulher. Missionário, tenho medo que minha filha caia em depressão. O que devo fazer? Fazer com que ela, o pior não é a depressão, cair no poço eterno que nunca vai sair. Ela buscar Deus, orar com ela, incentivar, porque a coisa é brava, né? Ela vai cuidar da mãe do marido e o marido sai de casa que está sem atenção. Quer deixar a mãe para lá, mas não tem nada, uma coisa é com outra. Pode cuidar da mãe, cuidar dos filhos e viver a vida marital como Deus programou, com alegria. Mas aí se descobriu agora que o negócio era um outro caso aí. Agora, ora a Deus, a melhor coisa para fazer é pedir ao Senhor Deus uma direção e Deus dá. Tem pessoas que viram a cabeça e nem raciocinam mais do mal que fazem a eles por toda a eternidade e aos familiares. Como é que ficam os filhos? Como é que fica ele diante do Senhor Deus agora? Volta correndo, moço, você está ouvindo? Que aí não é seu lugar não. O seu lugar é estar em casa, do lado da sua esposa, cuidando da sua mãezinha, dando a ela, principalmente já está na velhice, um final de vida feliz.
Isso é agradável a Deus. E isso prolonga as vidas. Honra pai e mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Isso é que diz a palavra. Não vira as costas, não. Vamos ficar de pé agora para nós orarmos? Pessoal, agora eu quero orar para quem está em casa e em seguida orar com você. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pelo que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio, pelo trabalho que o Senhor está realizando. E Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando comigo agora e vou paralisar a obra do diabo nesta vida para que essa pessoa seja completamente libertada. Deus, olha na casa dela, no hospital que ela se encontra, no trabalho. Oh meu Deus, essa pessoa que vai, não sabe o que faz. Pai, dá uma decisão para ela agora, que ela seja firme nessa decisão. Eu repreendo esse mal e mando que saia desta vida em nome de Jesus Cristo.